Em nome da minha família e do meu, é um verdadeiro privilégio sermos convidados novamente este ano à Central Church, especialmente pela minha esposa Kay, pois esta foi a igreja da sua infância e na qual ela foi batizada. Estamos felizes por estarmos aqui. Os editores da Adventist Review receberam uma carta inusitada de um jovem chamado Bob. Uma pergunta tem me incomodado frequentemente, ao ponto de eu não poder mais me conter. É uma pergunta que acredito ser fundamental para a minha vida. O que é um adventista do sétimo dia? E o mais importante, por que você é um adventista do sétimo dia? Talvez precisemos fazer essa pergunta mais vezes. O que realmente nós somos como adventistas do sétimo dia? Com certeza nós temos 28 doutrinas. Mas essas doutrinas são parecidas com uma cerca de estacas que rodeiam uma propriedade. Elas dizem onde os limites da sua propriedade terminam e onde começam os do vizinho. Elas definem a propriedade. Mas essa cerca diz muito a respeito sobre a casa que está dentro dos limites da propriedade. Quero olhar um pouco para esta casa, a qual essas doutrinas são projetadas para protegerem e guardarem. Quando Jesus morreu na cruz, a salvação foi garantida a todos que crescem nele como seu Salvador. Havia algum adventista do sétimo dia junto à cruz naquele dia? Nenhum. Deus fez o trabalho de salvar a humanidade sem precisar de nenhum adventista do sétimo dia. Não precisou de nós. Então, após 40 dias, Jesus ascendeu ao céu e iniciou um ministério sumo sacerdotal no santuário celestial. Naquele grupo de discípulos em oração em uma sala naquele dia, havia ali algum adventista do sétimo dia? Nenhum! Deus fez o trabalho novamente sem precisar de nós. Então, por que Ele chamou este grupo à existência, os adventistas do sétimo dia? Qual é o nosso propósito? Vamos ao livro de Apocalipse. Iremos ler alguns textos sem os quais não haveria a IASD. Vocês os conhecem, são familiares. Apocalipse 14 descreve 3 anjos voando pelo meio do céu. E esse primeiro anjo diz no verso 7: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. É chegada a hora do seu juízo. Agora, quando isso aconteceu? Há bastante tempo, no ano de 1844. E quando foi que a IASD começou a existir? Bem, no mesmo período, por isso deve haver alguma ligação. Esta batalha entre Cristo e Satanás está durando muito tempo, 6.000 anos de conflito, argumentos indo e vindo. O grande conflito, assim nós chamamos. Satanás teve seus melhores argumentos para usar contra o caráter, a lei e o governo de Deus. Não por causa dos filisteus ou dos moabitas, mas diretamente de dentro do povo escolhido que Deus chamou para ser seu povo. Deles ele tira seus maiores argumentos dizendo: olhe para eles, é assim como o teu governo funciona? Esse é o teu caráter? As coisas ficaram muito ruins. Tão ruins que Deus teve que enviá-los para o cativeiro, para ver se ele poderia levá-los a pensar sobre qual seria o propósito e o chamado deles. Vamos para o livro de Daniel. Mais um desses textos sem os quais não haveria IASD. E claro, nós iremos para Daniel 8. Daniel está muito desanimado, a terra está abandonada e o templo está em ruínas. O povo escolhido de Deus está em cativeiro. Olhem para Daniel 8:13. Então eu ouvi um santo falando, e o outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário? E a transgressão da desolação para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? Essa é uma pergunta complicada, vamos simplificar. Até quando Satanás estará ganhando o grande conflito? Nós estamos em cativeiro, as coisas não estão boas. Satanás irá vencer? E eu sou muito grato pelo verso 14. E ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado.
O que Deus está dizendo? Daniel, a solução não é rápida. Os argumentos são muito fortes para respostas imediatas. Isso vai passar além da tua vida, Daniel. Mas eu prometo que o santuário, o meu modo de lidar com o problema do pecado, será vindicado. Esse é outro significado da palavra purificado. E as coisas neste universo serão corrigidas. Satanás não irá vencer. É isso que Daniel 8,14 está dizendo. Bem, como isso funciona? Vamos para outro texto no Novo Testamento. Romanos não é um daqueles que lemos muito, mas é muito importante. Romanos 3,4. E aqui está falando sobre Deus, pois Deus e Satanás são os elementos desta batalha que está acontecendo. Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Romanos 3,4. Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Essa é uma declaração maravilhosa. Deus está em julgamento, Deus está sendo julgado. Deus está colocando o seu caráter em risco para que seus seres criados decidam quem está dizendo a verdade? É exatamente assim que está o nosso Deus. Eu e você estamos tomando decisões sobre isso todos os dias. Quem está dizendo a verdade? Quem pensamos estar do lado certo das coisas? Todos nós concordamos que Cristo fez um trabalho magnífico em vindicar o nome e o caráter de Deus enquanto estava nesta terra. Mas eu achei essa declaração na Review and Herald de 16 de abril de 1901. Todo o céu está à espera para nos ouvir vindicar a lei de Deus. Todo o céu, depois de tudo que aconteceu há 2000 anos, ainda está à espera de nos ouvir vindicar a lei de Deus? Há algo muito importante aqui. Voltemos novamente para Apocalipse 14, o mesmo com o qual iniciamos. Apocalipse 14, 5. Apenas 2 versos anteriores do que lemos sobre 1844. Ele descreve um grupo de pessoas que dará esta mensagem com poder. E o verso 5 diz muito claramente: "E na sua boca não se achou astúcia." Astúcia significa engano ou hipocrisia, nada disso. Porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Este grupo que Deus está chamando à existência no final dos tempos possui um desafio impressionante neste verso. E no Desejado de Todas as Nações, página 671, a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida na perfeição do caráter de seu povo. Veja, isto não é sobre nós. Isto não é nem mesmo sobre quando iremos ou não para o céu. Essa é outra questão. Isto é sobre como iremos vindicar o nome de Deus e provar que Satanás está mentindo para um fim deste mundo que nós sabemos que será realizado. Isto é muito maior do que nós, isto é sobre a honra de Deus. Isto é sobre a honra de Cristo neste julgamento. Isto é muito significativo que Ellen White chame isto de expiação final. A última etapa do processo de expiação, que começou no Jardim do Éden, culminou no Calvário e será finalizado na última geração. Então, como vindicamos a Deus? Eu os direi como estamos vindicando a Satanás. Isto está no Desejado de Todas as Nações, página 309. Todos quantos transgridem os mandamentos divinos. Quantos de nós estamos incluídos aqui? Eu diria que todos nós. Todos quantos transgridem os mandamentos divinos estão apoiando a pretensão de Satanás de que a lei é injusta e não pode ser obedecida. Apoiam assim os enganos do grande adversário e desonram a Deus. Esse é o problema de quebrar a lei. Não é sobre eu ir para o inferno ou para o céu, outra coisa. É sobre o nome de Deus e seu caráter. E quando quebramos a lei de Deus, estamos dizendo: tua lei é injusta. Tua lei deveria ser mudada um pouco aqui. Dar outra face? Não, eu não irei fazer isso. Isso não é justo. E então apoiamos a acusação de Satanás de que a lei não pode ser obedecida. Vejam esta aqui. Está no Grande Conflito, página 489.
Se os que escondem e desculpam suas faltas, quantos de nós estamos incluídos? Vejam, uma coisa é fazer algo errado e então o que fazemos? Escondemos o máximo que podemos e quando o erro é exposto, nós culpamos o próximo ou alguma circunstância pelo acontecimento. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo dos santos anjos pelo procedimento deles. Apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Por favor, notem a motivação aqui. Não é o medo do inferno que nos leva a confessarmos nossos pecados e deixá-los. É ver como Satanás exulta sobre quando negamos a lei de Deus de forma significante. Como ele escarnece de Cristo e dos anjos com as nossas vidas. Igual como ele fez com Israel nos tempos do Antigo Testamento. Ele faz o mesmo hoje. Olhe para o que eles estão fazendo. Esse é o teu evangelho? Esse é o teu caráter? É assim como você vindica Satanás. Obviamente, a forma como vindicamos a Deus é obedecendo. Como Cristo obedeceu por amor toda a sua vida. Bem, eu penso que o propósito da IASD é muito maior do que a garantia da minha salvação. Eu quero ser salvo e desejo que tenhamos essa segurança hoje. Mas o propósito da nossa existência é provar que Satanás é mentiroso e mostrar que o modo de Deus é correto. É justo, é confiável e é o que há de mais amável no que já vimos nesta terra. É por isso que estamos aqui. É o melhor que tenho a dizer. Porque eu creio que a missão da IASD é diferente da missão de qualquer outro grupo chamado a existência em 6.000 anos de história. Estamos aqui para trazer os eventos finais na última etapa do conflito entre Cristo e Satanás. Eu me deparei com esta afirmação bastante peculiar do editor das lições da escola sabatina. Hoje, alguns de nós defendem não apenas que não somos tão diferentes assim das outras igrejas, mas que não deveríamos ser. Afinal, se não temos algo de único e melhor para oferecermos, por que não sermos que nem os outros? Apesar dessas vozes, muitos de nós ainda acreditam que Deus levantou a IASD. Não porque Ele quer apenas uma outra denominação, mas porque Ele está nos dando algo diferente, algo melhor para proclamarmos ao mundo. Se Ele não tivesse, qual justificativa teríamos para a nossa existência? E o que Ele está dando? São verdades cruciais e distintivas que nos fazem adventistas do sétimo dia. Não luteranos, nem episcopalianos, nem batistas, nem metodistas, mas adventistas. Adventistas do sétimo dia. Estes ensinamentos formam uma mensagem distinta que ninguém mais está proclamando. E porque ninguém mais está, nós temos de proclamar. É por isso que estamos aqui. E eu vou compartilhar mais uma coisa que tornou-se uma grande convicção do meu coração. A segunda vinda de Jesus Cristo não é possível somente pela decisão dele. Algo mais é muito importante aqui. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram ou leram os materiais que foram produzidos pelo W.D. Frazee, um pioneiro do Ministério de Sustento Próprio. Ele escreveu algo muito profundo e que eu gostaria de ler. Quer seu povo entendesse ou não, ele poderia ir à cruz e tornar isso claro depois. Não foi isso que aconteceu? Havia pelo menos uma pessoa na terra que entendeu o que estava acontecendo quando Jesus disse, está consumado? Havia alguém? Jesus teve de retornar após sua ressurreição e explicar até mesmo para os seus discípulos no caminho de Emaús e para o restante deles o que ele fez e o que tudo se cumpriu. Então, em 1844, tendo alguém na terra entendido ou não, ele saiu do lugar santo para o lugar santíssimo e explicou tudo depois. E novamente, não é exatamente isso que está acontecendo? Havia ao menos uma pessoa na terra que entendeu naquele dia, quando eles se reuniram na Pedra da Ascensão para esperar Jesus voltar. E ele não voltou. O que realmente estava acontecendo no santuário celestial? Não houve ninguém que entendeu isso. E Deus teve que explicar isso depois a eles, gradualmente, ok? Mas ele não pode encerrar seu trabalho no lugar santíssimo.
E explicar isso depois, porque depois pode ser tarde demais. Nunca antes na história da Terra houve um completo fechamento da porta da graça para a raça humana. Ficou quase fechada no tempo de Noé, mas não totalmente. E nós estamos enfrentando essa experiência única que nenhuma outra geração jamais enfrentou. E se ele esperasse isso acontecer para depois voltar e explicar, já seria tarde demais para decidirmos e fazermos nossas escolhas. Agora nós vemos porque o noivo tem tardado, porque o tempo tem passado desde 1844. Jesus retardou seus passos para poder andar conosco. É sua misericórdia. Porque Ele quer que seu povo esteja preparado para esses eventos finais. Então o pastor Frazee resume: isso não pode ser como a cruz, quando ele seguiu adiante sem que a igreja entendesse. Isto não pode ser como 1844, quando ele moveu ao soar o relógio profético. Desta vez, o relógio não soará até que sua igreja esteja pronta. É aqui onde estamos no decorrer da história humana e por que ainda estamos na Terra. Agora vamos mudar um pouco o foco. Por que Deus chamou os israelitas à existência? Para que pudéssemos levar o maior número de israelitas para o céu, verdade? Ou ele talvez tivesse algo mais em mente? Vamos para um texto interessante no Antigo Testamento. Este é um daqueles textos difíceis de achar, que está no livro de Miqueias, muito perto do fim do Antigo Testamento. E há algo muito importante aqui especificado pelo profeta Miqueias. Continue passando por Oséias, Joel, Amós e logo você chegará ao livro de Miqueias. Miqueias 4:2. E muitas nações virão e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Para qual propósito Deus os chamou à existência? Para que se alguém quisesse saber sobre o Deus do céu, o verdadeiro Deus, em contraste com todos os falsos deuses, que fossem até Jerusalém. Construam estradas. Certifiquem-se de que é fácil ir para Jerusalém, pois lá vocês vão descobrir sobre o verdadeiro Deus e sobre a verdade, em contraste com o erro. Deus os chamou à existência por esta razão. Como eles se saíram? Não muito bem, nós sabemos a trágica história. De repente, eles guardaram suas verdades para si mesmos. E Jerusalém não era a capital espiritual do mundo, como estava destinada a ser. E então chegamos ao nosso tempo. Por que Deus chamou a Yazd à existência? Para salvar o máximo de adventistas, certo? Ou vocês acham que talvez seja a mesma coisa dos israelitas, ser o farol do mundo? Se você quer saber a verdade sobre o caráter de Deus, seus 10 mandamentos, seu governo, a sua maneira de lidar com as coisas, aqui está. Como nós estamos dando esta mensagem claramente ao mundo. Sendo luzes do farol espiritual do mundo para qualquer um que queira saber o que é a verdade. Bem, eu me deparei com algumas estatísticas interessantes. Fizemos diversas pesquisas recentemente, então descobrimos algo interessante no ano de 1986. Isto é uma da Gallup Poll. A pergunta: você conhece a Yazd? Você já ouviu esse nome? 70% responderam: sim, nós ouvimos sobre a Yazd. Esse não é um número ruim. Próxima pergunta: o que você mais gosta sobre a Yazd? 52% deixaram a pergunta em branco e 21% responderam nada em particular. Então a próxima pergunta: o que você menos gosta sobre a Yazd? 51% não responderam e 20% disseram: não desgostamos de nada em particular. E o editor disse: a falha da igreja em projetar um nítido interesse me preocupa. Bem, nós tentamos outra pesquisa. Esta foi realizada em 1995.
Desta vez, pouco mais da metade dos americanos e canadenses entrevistados já ouviram sobre nossa igreja. Na outra foi 70%, nessa foi 50%, com um aumento significativo daqueles que nos confundiram com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e com os Testemunhas de Jeová. Bem, o que dizer disso? E descobriram que os jovens adultos não reconheciam o nome, nunca ouviram falar. Como parte desta mesma pesquisa, eles descobriram que a respeito dos 53% que haviam ouvido sobre nós, quando você escuta o nome Yazdi, o que vem à mente? Eles responderam, nada. E então eles foram perguntados que contribuição a Yazdi fez à comunidade ao redor. Nós sabemos quais contribuições fazemos, nós estamos em catástrofes. Vocês sabem sobre a ADRA, sobre serviço comunitário. Dos 53% que nos conheciam, 9 de 10 responderam, não sabemos que a Yazdi faz algo pela comunidade. 90% dos que conhecem nosso nome. Um estudo mais recente que este foi feito em 6 grandes cidades da América do Norte. Relata que 66% de suas populações não sabem que a Yazdi existe. E 15% sabem que somos um grupo religioso. Então eu vou perguntar novamente, como estamos? Como estamos indo? Eu descobri algo ainda mais perturbador. Hank Hanegraaff é um apresentador de rádio muito conhecido que responde perguntas bíblicas. Ele sabe bastante sobre a Yazdi e o questionaram sobre o que ele acha dos adventistas de hoje. Sua resposta: depende de qual adventista do sétimo dia você está falando. A denominação tornou-se tão diversa que um grupo tem pouca semelhança com o outro. Eu acho que esta é a parte mais trágica de todas as estatísticas que compartilhei. Não estamos tão bem quanto esperávamos e como queríamos ser, obviamente. Então o que vamos fazer? Como vamos resolver esse problema? Relembrem o que Jesus fez quando esteve na Terra. Os judeus estavam em sérios problemas, pois seu período probatório ia terminar em apenas alguns anos. Onde Jesus passou a maior parte do seu tempo? Foi em Moabe, Tiro ou Sidom? Onde ele passou a maior parte de seu tempo? Em Israel, em Jerusalém, em Cafarnaum, tentando restaurar o seu povo, para o objetivo que Deus os deu originalmente. Eu penso que essa é a parte da nossa missão de hoje, pessoal. Trazer de volta, restaurar, tornar saudável novamente, e então podemos ser o povo de Apocalipse 14:5, que dará as 3 mensagens angélicas ao mundo com poder e de uma forma que jamais sonhamos. Penso que Deus tem um grande propósito para nós. Eu vou compartilhar algo com vocês de um ex-presidente da associação. A música é composta de 3 partes, melodia, ritmo e acompanhamento. Todas as 3 partes são essenciais, mas não são iguais em importância. Isso é verdade na música, não é mesmo? Você quer que a melodia tenha o seu próprio lugar. Então o ritmo e o acompanhamento para apoiá-la, não para ofuscar. Mas ele não está falando de música. A evangelização do mundo por meio de extensivas pregações, ensinamentos e materiais impressos, e o gasto de grande quantidade de dinheiro em campanhas, prédios, equipamentos e viagens, por vitais que possam ser, não podem por si mesmos cumprirem a principal comissão confiada à igreja remanescente. Estes não são a melodia, são no máximo o acompanhamento. A melodia que é para ser ouvida e incompleta a princípio, mas cada vez mais clara, é o canto de vitória sobre o pecado. O canto de Moisés e do Cordeiro soando cada vez mais alto, aproximando-se do padrão celestial, distanciando-se do mundo para o seu ponto mais alto, da completa e última demonstração da sua graça em vasos de barro, mas despojados de todo mundanismo e testificada pela declaração do anjo. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Pela primeira vez, este testemunho será dito de uma completa comunidade de santos. Meus irmãos, penso que nós devemos reavaliar aquela casa no meio da cerca. O propósito para o qual fomos chamados.
Ellen White escreveu em Filhos e Filhas de Deus, página 279, não obteremos a vitória através de números, mas através da completa entrega da alma a Jesus. Meus irmãos, é assim como terminamos a obra. É assim como iremos para casa nesta geração. Ou ao contrário, esperaremos por outra geração para fazer aquilo ao qual não estamos prontos. É uma questão crucial. Portanto, o que eu estou dizendo e que acredito, que o propósito principal para o qual Deus chamou a IASD à existência é para vindicar o nome de Deus pela obediência por amor em tudo o que Ele pede. Sem pormenores, sem questionamentos, se Deus falou, isso é o suficiente para mim. Duas palavras são muito importantes. Sim, Senhor. Não talvez, nem depois, apenas sim, Senhor. Esse deve ser o nosso texto para memorizar de hoje. Sim, Senhor. E quando vindicamos o nome de Deus e refutamos as mentiras de Satanás, então nós damos essa mensagem ao mundo com poder, não tendo dificuldades com 1 ou 2 batismos aqui e acolá, sendo lindos como são, mas agora olhando para centenas e milhares vindo, para esse centro da verdade conhecido por Adventismo do sétimo dia. O propósito secundário da IASD é o evangelismo e o trabalho missionário. Ambos andam juntos. Mas o propósito primário para o qual Deus nos chamou é semelhante aos dos israelitas, sermos o farol do mundo, para que a verdade possa ser conhecida em contraste com o erro experimentado em nossa vida. E então nós temos o poder para o trabalho missionário efetivo e o evangelismo. Bem, se não fizermos o nosso propósito muito bem, alguém faz. E seu nome é Satanás. Ele sabe, ele está por aí há algum tempo. Ele sabe qual é o plano de Deus, ele pode ler a Bíblia e sabe sobre o texto que acabamos de ler. Ele sabe que Deus está sendo julgado. E ele fará o máximo possível para impedir que esta geração de adventistas cumpra a sua missão. Ele não está brincando, pois quanto mais ele nos mantiver calados, felizes e tranquilos, ele continuará a governar o mundo por muito tempo. Ele está muito empenhado em não quebrar o ciclo de sonolência e laodiceianismo. Vamos ler o último texto, que está em Ezequiel 33. Eu acredito que estes textos do Antigo Testamento provavelmente aplicam-se mais a nós do que a Israel, pois nós somos a conclusão de todas as coisas. Nós não estamos na primeira vinda de Cristo, estamos na segunda vinda. Ezequiel 33, 7. Então tu, ó filho do homem, te estabeleci vigia sobre a casa de Israel. Portanto, tu ouvirás a palavra da minha boca e lhes avisará de mim. Lhes avisará? Do que ele irá nos avisar? Vá para o verso 10. Portanto, ó tu, filho do homem, fala à casa de Israel. Assim falais vós, dizendo: se as nossas transgressões e os nossos pecados estiverem sobre nós, e nós nos consumirmos neles, como deveríamos então viver? Nós continuamos a pecar e a cair, continuamos a cometer erros e nos desculpamos por eles. E depois fazemos a mesma coisa de novo, como iremos viver? Diz-lhes: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se desvie de seu caminho e viva. Desviai-vos, desviai-vos. Vós? Vocês são os perversos? É isso que ele está dizendo? Ele está falando para Israel e também para nós. Desviai-vos, desviai-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que morrereis, ó casa do adventismo? Eu não acho que li esse verso de forma errada. Por que você vai entrar em uma não existência? Por que você vai perder de vista o que você foi chamado a ser? Como eu disse, Satanás irá usar cada armadilha em seu arsenal para garantir que iremos perder. Que iremos para os nossos túmulos e então outra geração virá e irá para o seu túmulo. Como aconteceu várias vezes desde 1844.
E então ele coloca armadilhas. Consigo pensar em 4 armadilhas que são boas para Satanás. Primeira armadilha, o mundo ao nosso redor. Há muitas coisas interessantes que ele produziu neste mundo. Há tantas coisas na internet que você pode procurar e participar. Tantas redes sociais, vários blogs que você pode interagir. Há muitas coisas que estão sendo produzidas pelos meios de comunicação que são legais de participar. A nossa atenção pode ser tão absorvida por todas as coisas que acontecem à nossa volta, que já não temos tempo para Deus. Não há mais tempo para orar, estudar e se empenhar. Então há o trabalho árduo de ganhar a vida nestes dias. Nós trabalhamos arduamente, dedicamos tanto tempo e novamente sem tempo para Deus. O mundo e suas atrações, primeira armadilha. Segunda armadilha, para aqueles que não vão permitir que a primeira armadilha os ludibriem, os que estão empenhados em seguir a Jesus Cristo. Satanás diz, ótimo, venha para a igreja, estude as lições da escola sabatina, participe das atividades da igreja. Faça coisas que o envolva na vida da igreja. Tudo isso é ótimo, apenas lembre-se que Deus não é tão rigoroso como você pensava que Ele era. Ele é um Deus de amor e misericordioso. Ele te ama incondicionalmente e te salvará incondicionalmente. Apenas o aceite como teu Salvador e acredite que Ele perdoa os teus pecados, e tudo isso é o que importa. E você terá a vida eterna. Não se preocupe com essas regras restritivas. Elas são muito arbitrárias, muito restritivas, e o levará ao legalismo. Não faça isso. Meus amigos, a segunda armadilha é o falso evangelho. Um caminho para a salvação que não pede arrependimento e compromisso. Apenas pede por uma crença que Jesus te salvou do teu pecado. Essa é a segunda armadilha, e que está enganando muitas pessoas hoje. Terceira armadilha. Para aqueles que não serão engolidos por um falso evangelho, uma falsa mensagem de salvação. Para aqueles que serão leais a Deus e fiéis. Satanás diz, você viu o que está acontecendo naquela igreja? Você viu o que eles estão fazendo? Viu o que o pastor está dizendo? Viu o que aconteceu naquela última decisão do corpo daquela associação? Veja quão ruim está isso. Há tantas coisas que estão erradas, apenas saia e aponte o seu dedo para onde tiver algo errado. Apenas continue apontando. Porque Satanás não se importa se você foi engolido por um falso evangelho de graça barata, ou por uma amargura de espírito por estar defendendo a verdade. Ele não se importa em qual armadilha ele te pega, pois o espírito dele é o de amargura. E, infelizmente, não podemos ter esse espírito, mesmo defendendo a verdade de Deus. Quarta armadilha, talvez a mais perigosa de todas. Eu não quero ser considerado um extremista. Hoje nós estamos ouvindo sobre a direita e sobre a esquerda. Estamos ouvindo sobre os conservadores e os liberais. E todos esses rótulos que estão sendo lançados. Eu não quero ser rotulado, eu quero ser amado por todos. Portanto, a única forma supostamente de se fazer isso hoje é vir à igreja, ouvir com reverência em silêncio, e então ir para casa sem dizer uma palavra a alguém sobre qualquer coisa. Pois isso pode acabar te rotulando e te colocando em problemas. E talvez você possa comentar com seu marido ou esposa, mas é apenas isso. Jamais se posicione em alguma coisa, pois você será classificado. Você será colocado em uma caixa, alguém te odiará por causa do teu posicionamento. A quarta armadilha é a neutralidade. Ellen White diz que a pior hostilidade contra Deus é a neutralidade em uma crise. E acreditem, nós estamos em crise neste mundo e nesta amada igreja remanescente. E a neutralidade é a pior hostilidade que podemos ter contra Deus em sua vindicação. 4 armadilhas: o mundanismo, o falso evangelho, a amargura de espírito e a neutralidade. Satanás não se importa em quais dessas armadilhas ele nos pega, pois qualquer uma nos impedirá de cumprirmos a comissão dada a esta igreja remanescente, a IASD.
de vindicarmos o nome de Deus, de provarmos que Satanás está mentindo, de desenvolvermos um caráter que será representado por Apocalipse 14, 1 a 5, e darmos as 3 mensagens angélicas com poder. Meus irmãos, precisamos estar atentos para as armadilhas de Satanás e recusar que ele governe a nossa vida de qualquer forma. Portanto, hoje eu faço apenas uma simples pergunta a você. Você é um adventista do 7º dia? E você quer ser a última geração que terá de viver sob o governo de Satanás neste planeta? Nós devemos pensar claramente, devemos tomar decisões que serão duradouras e que nos permitirá ver Jesus voltando muito em breve. Nosso hino de encerramento nesta manhã é um dos hinos mais poderosos em nosso cenário. Oh, que esperança! E eu espero que tenhamos esta esperança em nossos corações todos os dias. Hino 469, oh, que esperança! Pai, acabamos de louvar com um hino muito importante do nosso coração, que nos é permitido ter a esperança de não morrer. Nós teremos esta ardente esperança em nossos corações que esta será a última resistência de Satanás nesta terra. Nós temos a esperança de que teu nome seja vindicado, que este será o tempo para que todas as últimas decisões sejam feitas, e de que uma vez por todas nós poderemos estar livres de dores, sofrimentos e desencorajamentos. Pai, eu oro para que tenhamos o entendimento do porquê estamos aqui, do que tu estás esperando e quando poderemos terminar com a miséria neste mundo. No nome de Jesus, amém.